Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Glórias a Deus, muito bom nós estarmos juntos aqui e celebrando ao Senhor, sabendo que Deus tem coisas, porções de glória. Sabe, cada um está com seu copinho de água, mas imagine que Deus está derramando porções da sua glória para você beber, para você ser transformado. E nós precisamos ter essa expectativa. Essa expectativa não depende de um lugar, não depende de um lugar físico, depende de corações abertos, depende de corações que estejam desejosos e sedentos. Jesus, ele conhece a sede do nosso coração. Ele conhece os sedentos e ele nunca deixa com sede os sedentos. Não é como aquela mulher que lá em Samaria, e ao meio-dia estava pegando água na maior temperatura do dia, e é meio-dia, e num deserto pegando água. E Jesus sabia da sede daquela mulher. E a sede não era de água. A sede era das águas que jorram para a vida eterna. Queridos, tem uma sede em nossas vidas, que só pode ser saciada pelo Espírito. Só pode ser saciado por Ele. Você pode conquistar coisas, você pode ter uma boa família, você pode ter tudo que você pode ver, mas nada pode substituir a ação do Espírito em nós. É a plenitude dele em nós que nós precisamos. Às vezes nós não sabemos lidar com as nossas emoções porque nós não entendemos por que passamos por determinadas coisas quando a resposta é simples. O próprio Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Você vê que é crer em Jesus, é crer nele. E para crer nele é preciso que alguém ministre, para que se ouça e que se creia. Amém? E glórias a Deus que esse ministério foi chamado para ministrar a nova aliança, para ministrar graça, para ministrar sobre ele. Ele é exaltado, ele será sempre exaltado em nossas vidas e nós confiamos nisso, no agir dele em nossas vidas. Amém? Eu quero falar a respeito, queridos, da perseverança. Da perseverança que me leva à experiência. Nós cremos que nós somos filhos de Deus comprados com o sangue dele. Amém. Amém. Filhos comprados com o sangue. Nós somos filhos porque Jesus foi feito pecado na cruz. Ele nos fez justiça de Deus. Nos fez filhos, amados filhos. Porque nós o entregamos a nossa vida a ele e confiamos nele para a salvação. E o assunto de Deus com filhos é sobre herança. Deus não te chamou para conquistar, Deus te chamou para herdar. Amém. A terra da promessa não era conquistada. Na mente de alguns era conquista. Na mente de Deus é herança. Só que como eles não tinham mentalidade de herdeiros, quando eles se depararam com gigantes e pensando, ou eu vou conquistar, eu vou ter que lutar com gigantes. Então eles pensaram, eu não tenho força para lutar com gigantes. Mas quando você entende que é herança, você entende que a terra da promessa é sua, Deus já fez, já está preparada, já existe. Existem gigantes, existe deserto, existem aflições. Mas se nós não soubermos passar pelas aflições, que todos nós vamos passar, isso não é novidade. Nós conhecemos muito bem quando Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele falou assim, no mundo tereis aflições. E às vezes, por mais que a gente pense que a aflição vem de Deus, ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então ele está de um lado, o mundo está de outro. No mundo tem aflições, Jesus está do outro lado dizendo, eu venci esse mundo. Amém? E ele venceu quando ele passa pela cruz, ele morre e ressuscita. Então a nossa vitória está em entendermos esse processo de crucificação e ressurreição. Entendemos o lugar onde Deus nos colocou pela graça.
Em Efésios, capítulo 2, diz assim, ó, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Diz também que nós recebemos vida juntamente com Ele. Queridos, tudo em tudo, você precisa entender que nós somos ligados e conectados a Cristo. Nós não conseguimos viver separados dele. Então, quanto mais nós entendemos onde Ele está, quem Ele é, mais nós vamos entender quem nós somos, onde estamos. Amém. O próprio Jesus estava intercedendo, Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Eu quero que onde eu estou, eles estejam comigo. E nós precisamos entender onde Jesus está. A Bíblia diz que Deus falou aos pais de diversas maneiras por meio dos profetas. Está em Hebreus capítulo 1. Mas a nós, Deus nos falou por meio do seu Filho. Aleluia. Em quem constituiu o quê? Herdeiro. Você vê que o papo é sobre herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém. Só que herdar com mente escrava não existe. Por mais que você seja herdeiro, se você é criança, e nada você desfere do escravo. Então nós estamos aqui para aprender uma mentalidade de filho. Filho maduro. Infelizmente, chega um momento que nós entendemos a graça, a salvação pela graça, mas chega um momento que nós começamos a questionar se é pela graça mesmo. Se está faltando mais alguma coisa. Se está faltando mais algum troco que eu preciso dar para completar a obra de Jesus. Porque é troco e migalha. E se você acha que alguma migalha, porque o que nós fazemos são migalhas para completar a obra de Cristo. Se você acha que a obra de Cristo não foi completa, foi ou não foi? Ele foi perfeito em todos os seus caminhos. Ele obedeceu até a morte de cruz. Ele abriu o caminho, um novo e vivo caminho. Agora, é tão não nosso. A Bíblia diz assim, olha, quem quer vir após mim? Aí eu te pergunto, onde Jesus está? Assentado juntamente com Cristo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer que não é por você. É por Ele em você. Tome sua cruz, porque na sua cruz está a redenção. A cruz é onde você encerrou a sua identidade terrena. A cruz é o lugar onde não é mais você. Você precisa entender. Você pertence a uma nova família. É um novo lugar. Nós somos resgatados da vã maneira de viver que os nossos pais nos legaram, nos deixaram. E pelo sangue nós somos resgatados para quê? Para viver uma nova realidade. Então nós precisamos cortar cordões umbilicais, tradições, mentalidades que nos foram deixadas para você ir para aquilo que é novo. São pessoas que são tão presas àquilo que viveram nas suas... eu gosto das raízes. Não, queridos, eu gosto de raízes espirituais. Raízes terrenas eu corto. Mas meu pai pensava assim, meu avô pensava assim, o fulano da minha vizinha, minha direita, da minha esquerda, você é quem? Sabe por quê, querido? Se você não souber ter uma mentalidade diferente daquilo que os outros pensam, não quer dizer que você vai ser ET, mas você precisa ter uma mentalidade renovada. Porque você sabe que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a escolha depende da sua mentalidade. Entender quem você é. Amém. Todo mundo está falando isso. Mas por que você tem que falar tudo que todo mundo está falando?
Você é todo mundo? A própria Escritura diz, 1000 cairão ao teu lado. 1000 cairão ao meu lado. 10.000 à minha esquerda, à minha direita. Aí você pensa o quê? Eu vou ser atingido. Mas a Bíblia diz, não serás atingido. Aleluia. Então pensa que 1000 ao teu lado, 10.000 da direita é muita gente. Sim ou não? Você já parou para pensar nisso? É muita gente falando a mesma coisa, sendo atingida. Abraão, quando ele fica sabendo da destruição de Sodoma e de Gomorra, ele vai e intercede para o seu sobrinho que está lá. E ele começa a falar com Deus, Deus, o Senhor destruiria uma cidade onde tivesse 50 justos nela? E Deus fala, por amor aos 50 justos eu jamais destruiria. Ele vai continuar falando, e se tivesse 45 lá? Ele queria chegar no número de 10. Até que ele chega no número de 10. Se tiver 10 justos lá, o Senhor vai destruir uma cidade. Entenda uma coisa, queridos. Essa mentalidade de que, até não vou virar uma destruição, vai destruir tudo, é um novo governo, é novo isso, novo aquilo. Qual governo que te governa? Aí nós ficamos submissos a uma mentalidade terrena. O governo que nos governa é um governo celestial inabalável. Então os homens ficam presos a pensamentos, o que vai ser de nós? Sabe, nós precisamos ter um pensamento diferente, uma mentalidade renovada, para nós avançarmos, queridos. Porque se você não tem a mente renovada, você não pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso me leva a pensar e entender que nem tudo que está acontecendo é vontade de Deus, sim ou não? Sim. Se para eu experimentar eu preciso ter a mente renovada, nem todos estão com mente renovada, nem todos estão experimentando a vontade de Deus. Isso é matemática. Não é nem revelação. É matemática por português, com interpretação de texto. Amém, gente? Então, às vezes, nós não pensamos, porque nós estamos pensando como todo mundo está pensando. Mas vamos mudar a nossa mentalidade. E nós precisamos ser inconformados. Espera aí. Se nós nos tornamos cordeiros com Cristo, eu estou vivendo uma condição muito aquém daquilo que Cristo é. Então tem alguma coisa que precisa ser adaptada e acertada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa de mudança, de transformação. Porque se você se conforma, você não pode ser transformado. Sim ou não? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E o transformai-vos aí não é ativo, é passivo. Quer dizer, é você permitir a transformação que vem pelo Espírito para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendendo isso, queridos, nós vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5, eu leio quase todo o culto esses versículos aqui, porque eu entendo que esses versículos são raiz. E quem é crente raiz aí, dá um glória a Deus. Crente raiz. É porque tem crente Nutella, né? Amém. Crente Nutella, a gente fica sabendo na hora que chega das tribulações. Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele começa esse assunto porque Romanos capítulo 4 ele traça a vida de Abraão. Ele fala tudo que Abraão alcançou e se tornou herdeiro do mundo. E como que ele foi justificado por Deus, porque ele creu em Deus, ele foi justificado e isso me foi imputado como justiça. Então a imputação de justiça, ou melhor, uma melhor frase dizendo o crédito da justiça que Deus deposita na sua conta, é o que muda toda a sua história. Amém? Isso mudou a vida de Abraão. A bênção de Abraão não foi Isaac.
A bênção de Abraão foi a justiça creditada na conta dele. Já ouviu aquele barulhinho de quando o PicPay cai a moedinha? Plim! Que barulhinho bom, né? Também quando está saindo também acontece esse barulhinho. Aleluia. Vamos ouvir mais esse barulhinho, Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas imagina, queridos, mas caiu muito o crédito de justiça, porque a justiça tem a ver com tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Ele creditou na nossa conta, porque na conta dele caiu a nossa justiça. Ou melhor, a nossa injustiça, a nossa impiedade, a nossa maldade, o nosso pecado caiu na conta dele, por isso que ele morreu. No PicPay de Jesus entrou lá, aquela queda, negócio negativo, negativíssimo. Mas ele foi aquele que não tinha pecado. E Deus o fez pecado por nós, a fim de que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então, foi tão creditado que nós nos tornamos. Não tem como mudar. Fala assim, não tem como mudar. E isso é de uma vez por todas. Porque quando você estava em Adão, antes de nascer de novo, por mais que você fizesse bondades, ações de bondade, não podia mudar a sua vida. Podia? Não. Ninguém nasceu de novo porque fez boas obras. Por que quando nós escorregamos, ou falhamos, ou até pecamos, acabou tudo, mudou tudo? Não, queridos, não mudou. As coisas permanecem. Porque tem a ver com a justiça, que é mediante a fé. E a Bíblia diz que eu tenho o quê? Paz com Deus. Deus não está irado comigo, nem com você. Se você é justificado pela fé. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem temos acesso, igualmente pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Nós estamos firmes nisso. Eu sou justificado pela fé, não pelas obras. Pela fé, pela fé. E o que acontece? Eu me glorio na esperança da glória de Deus. Por quê? Antes, nós todos estávamos debaixo do pecado, separados da glória de Deus, mas agora, justificado pela fé, nós nos unimos com a glória de Deus. Eu tenho expectativa nessa glória. Essa glória que ressuscitou Lázaro. Essa glória que reabilita as pessoas, que restitui as pessoas, que faz com que José saia do calabouço e vá sentar no trono. Essa glória que faz o enfermo ser curado. Essa glória que tem várias ações dessa glória agindo através do Evangelho. Então eu tenho essa expectativa, eu me glorio nisso. E ele continua falando o quê? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí que vem. O teste de maturidade. O teste de perseverança e de fidelidade. As tribulações nós sabemos que estão no mundo. E você vai ser provado nessas tribulações. Aí fala assim, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Qual é a tribulação que produz a perseverança? É quando eu estou firmado na justificação pela fé e estou com a esperança. Porque as tribulações podem me amoldar. Eu posso me conformar com as tribulações e achar que é assim mesmo. Mas eu posso ter uma visão diferenciada nas tribulações. Eu posso enxergar diferente. Apóstolo Paulo, ele tinha uma visão que a tribulação produz. Ela é leve e momentânea e produz um peso eterno de glória. Então, quando eu estou passando por uma tribulação, eu tenho a visão da glória de Deus, e eu começo a comparar a glória de Deus com a tribulação, e eu tenho expectativa nessa glória. Eu passo pela tribulação como de dando glória a Deus.
É como Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha aquecida, mas quem está lá com eles? Porque quem está conosco na tribulação é aquele que tem paz comigo. Porque o diabo vai dizer o seguinte: você está nessa tribulação porque você fez isso, você fez aquilo, vai te botar um monte de coisa. E pode até ser que ele esteja falando algo que realmente nós, às vezes, nós promovemos tribulações por escolhas erradas, por pecados, por falhas. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e Deus comigo é garantia que eu vou sair de lá. Amém? Amém. Porque ele vai querendo me fazer sentir sozinho, ninguém está comigo. Imagina, eu falei sobre José há 2 semanas atrás. José estava naquele calabouço. Ele poderia estar muito bem pensando: Deus não está comigo. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele foi vendido ao Egito e Deus era com ele. E mesmo na prisão, mesmo na casa de Potifar, mesmo no lugar onde ele estava prosperando, sendo abençoado, porque ele tinha consciência que Deus estava com ele. E isso faz toda a diferença na nossa vida, queridos. E aí diz aqui, olha, a perseverança, ela vai me dar algo. Experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Voltando, eu estou usando como exemplo a vida de José, que eu falei sobre ele. Quando José estava vivendo todas as suas aflições, que é a tribulação, queridos. Você ser caluniado, amém? Ser afligido. E José não fez nada para estar naquela condição onde ele foi aprisionado. Foi colocado num calabouço. Porque a Patifona é a mulher do Potifar. Ela contou uma mentira dizendo que ele estava dando em cima dela. Enfim, ele estava lá no calabouço. E quando ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro é o símbolo daquele que leva o vinho para Faraó. O padeiro é o símbolo daquele que faz pão. Nós temos aí o pão e o vinho, o pão e o cálice, são as figuras da redenção, as figuras da nova aliança. E quando o copeiro que é reabilitado ao cargo, quando o José interpreta isso, é como uma revelação que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, que intercede por nós, e isso nos dá esperança. Cristo, você dá esperança que tem alguém intercedendo por você. Alguém que é por você. Que esperança você teria se você tivesse dúvida se Deus é por você ou não? A Bíblia diz em quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Onde quem morrer por nós? O qual é Jesus, que também ressuscitou e intercede por nós. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? A consciência de um filho de Deus tem que ser essa: Deus é por mim. Cara, mas eu estou no calabouço. Deus é por mim. Mas eu estou passando tribulação. Deus é por mim. E eu tenho esperança, porque eu sou justificado pela fé. Eu tenho esperança de provar dessa glória de Deus. Eu quero essa glória de Deus. Eu não quero me exaltar, porque quando você quer se exaltar, você está querendo a glória dos homens. Mas quando Deus te exalta, é a glória de Deus agindo em você. Aí, nós vemos que José, quando o copeiro é reabilitado ao seu cargo, passa-se 2 anos
e as coisas acontecem no tempo certo, eu creio que é um tempo em que a maturidade de José estava muito latente. Em que ele poderia ser reabilitado, que ele não fuzilaria os irmãos dele quando os visse. Porque ele teria poder para isso, sim. Era praticamente o governador do mundo. Então, quando José é reabilitado, chamado, é como ele provando da mesma ressurreição de Cristo, quando ele é levantado, e quando ele é colocado na posição, é porque ele estava maduro para assumir aquela posição. Ele passou pela tribulação. Ele perseverou, teve experiência e chegou onde Deus tinha para ele. Amém, queridos? É importante nós entendermos os processos de Deus na nossa vida, entender, e quando nós falamos sobre perseverança, eu vou só dar uns significados aqui. No grego é upomone, significa estabilidade, constância. Deus colocou no meu espírito e eu entendo muito bem. Filhos maduros são firmes e constantes. Ventos não roubam a fidelidade dele. Situações não mudam ele de rota. Ele não abandona o propósito para o qual ele foi chamado. Cristo é um caminho que Deus tem para nós. Deus nos chamou para ser filhos maduros. Porque somos filhos maduros que herdam. Sim ou não? Vamos entender isso, queridos. No seu coração tem que estar assim. Eu quero essa maturidade. É um alvo para nossas vidas, queridos. Maturidade é alvo. Ninguém que nasce criança tem que imaginar você sempre criança. Não, queridos. Nós fomos chamados para ser maduros. Isso não tem a ver com o tempo de igreja. Isso tem a ver com o entendimento que você tem, a revelação de Cristo. Quanto você recebeu da sua graça e quanto você ficou firme nela, mesmo diante das tribulações. Tribulações podem durar 20, 30 anos. Situações difíceis podem durar muitos anos. Mas se você está firme na graça, o tempo não vai mudar a sua estação, o tempo não vai te impedir de dar fruto. Porque a árvore plantada junto às águas é aquela que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, no ano da sequidão, não deixa de dar fruto. E ela não se fadiga, não se perturba, não fica inconstante. Tiago, ele fala assim, homem inconstante em todos os seus caminhos, como que você vai receber alguma coisa do Senhor? Você que é levado pelas ondas como vento, de uma parte para outra, de uma parte para outra. Não, queridos, Deus não chamou para isso. Amém. Vamos ultrapassar as ondas. E disso eu experimento. Quando eu nado além das ondas. É bom quando você está olhando assim, vendo as ondas indo, mas você está do outro lado da onda, à frente delas. E experiência significa docme, que é teste, é ser aprovado, é um caráter provado. É alguém que tem um exemplar valor comprovado. O que diz em Tiago, capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Está escrito na Bíblia mesmo?
Está. Eu sei que vocês, na hora das provações, vocês, uau, tem glória de Deus para minha vida. Caramba, olha o cenário. Só está faltando Judas aparecer, me dá um beijo na face. E você tem que chamar, amigo, que vieste. Falta só quando você está contando com as pessoas para interceder para você, elas estão dormindo, não estão nem aí. E você está sozinho. Por quê, queridos? É você e Deus. Sim ou não? Essa maturidade é entre você e Deus. Você ficar lamentando, fulano está aqui. Você já perdeu. Porque ninguém está me vendo aqui, eu estou nessa situação, coitadinho de mim, tem dó de mim. Não, queridos, para com isso. O reino não é de vítimas. Se sentimento de vítima é para criança. Nós somos criança. Amém? Nós precisamos ter alegria. Ele diz assim, passardes, que é um lugar de passagem. Você está passando nesse lugar e tem tribulação, crise. A cruz foi uma tribulação para Jesus. Mas ele passou, mas ele chegou do outro lado, sim ou não? Chegou na ressurreição. Então a mentalidade, eu estou passando tribulação, então eu vou chegar lá também. Você tem que se assemelhar aos sofrimentos de Cristo. Fui traído. Jesus também foi. Eu estava com muita angústia. Jesus também esteve. Fui abandonado. Jesus também foi. Então, querido, se assemelha com os sofrimentos dele. Porque quando ele estava lá, ele estava se assemelhando com os seus sofrimentos. Por que eu me assemelho? Porque eu vou participar da sua glória. Amém, Jesus? Para isto, nós fomos chamados para ser como Jesus é. A quem Deus predestinou, Ele chamou. A quem Deus chamou, Ele justificou. A quem Deus justificou, Ele glorificou. Agora entende que no caminho da justificação e da glória, nós precisamos aprender a passar pelas tribulações. Amém? Aí ele continua falando assim, olha, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Não para, eu persevero hoje, não, já perseverei demais. Não, deve ter ação completa. E perseverança não tem prazo de validade. Tem prazo de validade? Perseverança não tem prazo de validade, queridos. Ele fala assim, para que, então tem um propósito, sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, caramba, tem um lugar de ser perfeito, íntegro, não faltando nada na perseverança. Opa, é um caminho gostoso, então. É um caminho que eu provo daquilo que me torna perfeito e íntegro e nada deficiente. Porque, queridos, nós sabemos que em Adão todos nós estávamos deficientes e capengas. Incompletos. Doentes. Paralisados. E só a glória de Deus para restituir tudo isso. A palavra perfeitos, ela é do grego teleios, que é levado a seu fim, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo. Eu paro e olho para o apóstolo Paulo na sua
última carta, segundo Timóteo, quando ele diz: eu acabei a carreira, eu combati o bom combate da fé, eu finalizei minha carreira. Olha só, eu guardei a fé. Ele não tinha morrido, né? Isso não foi mensagem do túmulo dele, não. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não, quer dizer, estava em vida. Agora eu estou indo me entregar. E olha que tudo que ele passou, quantas pessoas o abandonaram, quantas circunstâncias. Se você for pegar 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver o currículo vitae, parece currículo mortae do apóstolo Paulo, que é tribulações, falsos irmãos, fomes, açoites, naufrágios, jejuns, fomes. Aí na próximo capítulo, ele fala assim: olha, eu vi eu não sei se fora do corpo ou no corpo, um homem que foi arrebatado no espírito, falando dele mesmo, que subiu ao céu e recebeu revelações e não tinham palavras para descrever, eram palavras inefáveis, sobre o qual não se pode contar. Mas uma coisa eu sei, eu vou me gloriar nas fraquezas. Uau, que revelação! Queridos, nós precisamos entender que tem tesouros escondidos nas fraquezas, nas tribulações, nas angústias, e nós não sabemos. Porque Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, as coisas desprezíveis, as coisas loucas, as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Jean ministrou semana passada uma palavra abençoada, quando Deus se revela para Moisés: eu sou o que sou. Por que ele revela como eu sou o que sou? Porque Moisés não se considerava nada do que era. Moisés não era. Aí, Deus vai falando para Moisés: Moisés, você vai lá falar com o faraó, mas Senhor, eu não sei falar direito, minha língua é pesada. E Deus começa a falar: quem fez a boca? Eu serei por boca para você. Porque aquilo que você não é, Deus é por você. O Evangelho é isso. Deus sendo em você aquilo que você não é. E nós não entendemos isso, queridos. Nós queremos lutar para ser... Ou esconder muito a nossa fraqueza e querer exaltar a nossa força, sendo que Deus escondeu tesouros na sua fraqueza. Por isso que Deus escolhe um homem para anunciar o Evangelho. E chama o cara lá de Ur dos Caldeus, com 75 anos de idade, depois de 65 anos, para fazer uma promessa para ele. Quando Deus faz promessa para o homem, ele está dizendo o seguinte: ele vai participar da minha natureza. Que a promessa, ela tem o propósito de nos fazer participantes da sua própria natureza. Entende isso? Deus fez isso com Abraão. Na época, Abraão significa pai exaltado. Mas nós sabemos que o filho que ele gerou, na sua força, Ismael, não era o filho da promessa. E quando, em Gênesis 17, Deus está aparecendo para ele, a Bíblia diz: Abraão tinha 99 anos de idade. Quer dizer, bye bye, força, sim ou não? Mas Deus aparece para ele falando o quê? Eu sou o El Shaddai.
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Deus está querendo comunicar com ele? Eu sou a sua força. Porque ele não era mais. Ele não tinha força. Queridos, você está chorando porque você está fraco? Por isso que Tiago, Pedro, Paulo fala assim: alegrai-vos quando vocês passarem por tribulações. Porque tribulações vai mostrar para vocês o quanto fraco vocês são. Porque a gente se acha bam, queridos. E Deus resiste aos soberbos. E tribulação, às vezes, nos coloca em um lugar de mais humildade. Ah, eu fiz isso. Eu lutei bastante. Eu não lutou nada, queridos. Quem te deu força? Se você tivesse depressão, como é que você lutaria? Quem te deu oxigênio? Quem te deu inspiração? Quem te deu sabedoria? E nós não sabemos reconhecer isso. Nós não sabemos consagrar a Deus tudo aquilo que Ele tem nos dado. Sim ou não? Entende, queridos? Nós precisamos viver uma vida mais consciente de que tudo que temos é Deus que nos dá. Isso é maturidade. O que José poderia fazer estando no calabouço? Nada. Como que sai de lá? Vou virar He-Man. Hulk. Homem de ferro. Não, queridos, ele estava em fraqueza. Mas foi de lá, daquele último estágio de fraqueza, que Deus o levantou num lugar de mais alta força. Entende isso? É difícil entender, queridos, porque a nossa mente não compreende coisas espirituais, a mente natural. Mas nós precisamos, queridos, aprender, como diz em Colossenses, assim como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele, enraizados, sobreedificados, crescendo em ações de graça. Ações de graça. O que é ação, querido? Ação, atitudes que demonstram graça. Não é só cantar. Cantar vale. Conta. Mas são atitudes que demonstram que você está realmente em graça. Quando você serve o irmão, quando você cumpre o seu propósito, quando você não abre mão da sua fé, quando você consagra a Deus tudo que você é e que você tem. São atitudes, queridos. Vocês me entendem? Então, deve ter ação completa. Aqui é Deus. Deus é cheio, amém? Deus é cheio, transbordante, pleno. Queridos, o copo, às vezes nas tribulações vai ficar assim, ó, seco. E Deus quer que você persevere para quê? Para que Ele te complete com aquilo que Ele é, entendeu? Para completar. Assim, ó, eu falei de Abraão, né? Como? Filho, uma época dessa, 99 anos, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu comecei a pensar nisso. Você parou para pensar que todos os filhos de Deus também são filhos de Abraão? Eu falei, caramba! É muito grande o que Deus fez na vida desse homem. Porque a Bíblia diz que ele é pai de todos aqueles que creem. Parou para pensar nisso? Ou seja, Deus compartilhou a paternidade dele em Abraão. Quando Deus faz de um escravo um rei, Deus compartilhou do reinado dele em um escravo. O que te falta? É o que Deus quer compartilhar com você, com ele é a alegria
do Evangelho é essa, queridos. Para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros. Amém? Efésios, capítulo 1, versículo 22. Worship. Olha o que diz, eu estou olhando na NVI aqui. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo. Está falando de Jesus. Aí, que é o seu corpo. Aí está explicando o que é o seu corpo. Isso aqui, ele vai explicar, ó, a plenitude. Que é a igreja? É a plenitude daquele que enche todas as coisas. Ele enche de quem ele é, entende? Que enche todas as coisas. Que enche o quê? Daquilo que ele é. Enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Inclusive as circunstâncias ruins. Quem está passando por tribulação devia estar muito alegre nesse momento. Eu estaria saltando de alegria. Oh, meu Deus! Mas quem não está alegre, eu acredito que não seja passando por tribulação. Desculpa, foi mal, hein? Então, quando eu persevero, queridos, quando eu falo perseverar, eu preciso estar retendo firme a confissão da minha esperança, que é Cristo em mim. Eu estou nele, ele está em mim. Todas quantas são as promessas de Deus em Cristo tem nele. Sim, por ele, um amém. Eu participo disso porque Cristo está em mim. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele em mim. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2, nós vemos o exemplo de perseverança em Cristo. Olha o que diz aqui, e portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e se você olhar os testemunhas lá, são que passaram na boca de leões, sofreram açoites, que passaram por provas, passaram por isso, passaram por aquilo, mas não abandonaram a fé. Aí ele fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, fortemente nos assedia. Aí ele fala assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira proposta para você. Participando da sua glória. Eu vou cumprindo o meu propósito. Aí ele fala assim, olhando, como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou. Por que Jesus suportou a cruz? Porque existia uma alegria proposta. Por que eu suporto as tribulações? Porque existe uma alegria proposta. Existe. Não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Essa foi a jornada de Cristo. Ele suportou a cruz porque existia uma alegria proposta. Ele seria ressuscitado e nós ressuscitados com ele. Essa é a alegria proposta de Cristo. Colossenses 1, versículo 9 e 12, o apóstolo Paulo está fazendo uma oração. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Como que se revela a vontade de Deus? Em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Agora percebam esses versos. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua... Como? Em
toda perseverança e longanimidade. Então, essa glória, ela me dá perseverança. Por mais que ela não tenha se manifestado, mas eu estou esperando nela, eu sou fortalecido por ela. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Aí ele continua falando assim, eu preciso de perseverança e longanimidade, mesmo porque a Bíblia diz, os que herdam pela fé e longanimidade. Perseverança. Quer herdar? Quem quer herdar aqui? Quem é filho? Quer herdar? Amém? E a herança tem a ver com o quê? Participar de quem Cristo é. Toda promessa é participar de quem Cristo é. É Ele em nós, sendo aquilo que nós não somos. Cristo é suficiente. Participar de quem Ele é. Aí, ele continua falando assim, olha, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, legais, a parte que vos cabe da herança de santos na luz. Já estou terminando. Tem uma versão, eu não sei se tem aí a VFL, não tem, mas eu vou ler aqui, só o final dela, que é a versão fácil de ler, que diz assim na oração, pedimos ainda que Deus os fortaleça com todo o seu poder glorioso, para que não desistam diante das dificuldades, e para que vocês sejam pacientes e alegres. Pacientes e alegres. Assim darão graças ao Pai que os tornou dignos de participar da herança que Ele preparou para o seu povo santo que vive na luz. Agora, queridos, entenda uma coisa, que em Hebreus capítulo 12, eu tenho certeza que você já ouviu falar da correção de Deus, que está em Hebreus capítulo 12, que a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Hebreus 12, 7 a 11 diz assim, é para disciplina, e disciplina significa paideia, treino, educação infantil, instrução que aponta para o crescimento e virtude. Amém? É treino, disciplina. É para a disciplina que perseverais. Então, eu persevero para quê? Para ser treinado para a minha maturidade. Porque quando eu estou maduro, eu erro. Vocês entendem? Ele está falando assim, olha, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Você vê que a correção me leva para a vida. A correção de Deus. Eu estou passando por tribulações, frustrações, angústias, mas eu persevero naquilo que Deus tem para mim. Continuo tendo esperanças, expectativas da glória de Deus. Continuo nessa jornada, crendo na glória de Deus. E a glória de Deus vai fazendo o quê? Me fortalecendo. Você vai ganhando robustez. Tudo, querido, tudo o que você precisa para viver é a glória de Deus que te dá. É o poder de Deus, é o poder da ressurreição. Ele fala assim, olha, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade. Então, eu me torno participante daquilo que Deus é. O propósito é esse. É participar daquilo que Deus é. Lógico que
Quando Deus derrama, ele não fica com um copo vazio, né, gente? E nem o meu copo fica aqui. A Bíblia diz que Deus não nos dá espírito sob medida. Ele nos dá e o nosso cálice transborda. Porque o que Deus faz em você não é só para você. Deus não tornou José rei do Egito para ele se gloriar. Não, é para a salvação das famílias. Deus não fez Abraão pai para ele se gloriar. Não, é para que nele todas as famílias fossem benditas. O que Deus faz em você não é para você se tornar egoísta, é para você transbordar, para você multiplicar, é para você fazer avançar. Amém, gente? O que Deus faz é grande. E mentalidade de reter te impede de... Por isso que precisa de treino. Precisa de mente aberta, de compartilhar. Amém? Ele fala assim, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Nós sabemos. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitado fruto de justiça. Lógico que por meio da sua glória. Amém, queridos? Só para a gente concluir de verdade. Em Gênesis 45, versículo 4 e 5, quando José, depois de ter passado todo aquele processo que ele passou, ser vendido pelos irmãos, desprezado pela sua família, depois ser traído pela patifona, ir para o calabouço e provar da glória de Deus, subir ao trono, quando o segundo encontro com seus irmãos, em Gênesis 45, versículo 4 e 5, diz assim, cheguem mais perto. Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão. Aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém, isso? Isso é prova concreta de que José participou do próprio Cristo. Ele foi crucificado pelos seus irmãos. Mas ele lá na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pedro havia negado, mas depois ele vai e vai até Pedro. Amém, queridos? Isso é porque nós alcançamos maturidade e você vai ver que o coração dos maduros, ele não pode carregar mágoas. Ele não pode carregar pesos. Não pode carregar dores de... quando eu chegar lá, você vai ver o que vai acontecer. Não, queridos. Quando o salmista diz assim, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Quem está na sua presença? Os seus inimigos. Quando seu cálice transborda, o cálice do seu inimigo está como? E você faz o quê? A Bíblia diz aquele que tem fome. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, aí você vai amontoar brasas na cabeça dele. Amém, gente?